Olá, boa noite. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez em nosso canal para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, as armas espirituais, as armas que compunha aquela armadura espiritual que ajudava os soldados a vencerem a guerra no seu exército. Vamos fazer a leitura oficial desse estudo, que se encontra em Efésios, capítulo 6, o versículo de número 10 a seguir, que nos diz assim: Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Nós já estudamos 3 armaduras espirituais, 3 armas espirituais. Falamos sobre o cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália da preparação do evangelho da paz. E nesta noite nós iremos falar um pouco sobre o escudo da fé. E eu tenho certeza que será de grande proveito para a tua vida. Vejamos, o versículo que nós vamos utilizar é o versículo de número 16. Efésios capítulo 6, o verso 16 nos diz assim: tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, ele manda que nós venhamos tomar, sobretudo, este escudo, denominado escudo da fé. Os soldados romanos, eles utilizavam o escudo e ele tinha cerca de 1,20 m de altura por 60 de largura. Ele era feito de madeira e revestido com couro, ao qual eles molhavam aquele couro ao sair para a guerra, para que quando os inimigos atirassem as suas flechas com dardos inflamados, pudessem, ao bater nos seus escudos, não propagar chama, mas apagar. Então, assim, eliminando toda a possibilidade de ferir o soldado de Deus. Por isso, Paulo coloca este escudo, trazendo para a vida espiritual como o escudo da fé, porque a nossa fé, ela tem o poder de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós sabemos que o diabo luta dia e noite contra as nossas vidas, lançando os seus dardos, as suas flechas, as suas setas, para nos atingir, para nos ver ferido, para nos ver cabisbaixos, mas é a fé que é o nosso escudo e que nos protege de todo o mal. Vejamos nesta noite alguns textos bíblicos que irá acrescentar essa nossa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso iniciar e dizer que é essencial que nós venhamos ouvir a palavra do nosso Deus. No livro de Romanos, capítulo 10, o verso de número 17, nos diz claramente que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus,
nós acrescentamos a nossa fé para poder vencer contra o inimigo, contra todos os dardos inflamados que são lançados contra a nossa vida. Então você precisa dar ouvido à palavra do nosso Deus. Você precisa ler a palavra e ouvir e guardar esta palavra no teu coração, tendo a certeza que ela irá produzir a fé que você precisa para vencer dia após dia na sua vida. Vejamos outro texto bíblico glorioso nesta noite. Hebreus capítulo de número 11 e o verso 1 nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das que se esperam acontecer. Então ele traz uma explicação do que é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, nós não vemos, mas nós temos fé que irá acontecer, que o Senhor trará a ser real em nossa vida quando nós colocarmos a nossa fé em ação. Então é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das que se esperam acontecer, ou seja, o resultado daquilo que nós esperamos acontecer. Por mais que seja metafísico, vai se tornar físico. Por mais que seja abstrato, vai se tornar concreto, vai se tornar real em nossa vida, porque nós cremos. E ainda em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, nos diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando eu examino esse texto, eu fico maravilhado e eu uso ele por diversas vezes em ministrações, porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, será impossível nós agradarmos ao nosso Deus. Então precisamos desenvolver esta fé. Aí ele diz: sem fé é impossível agradar-lhe, pois todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer, primeiro, que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos ter certeza que o nosso Deus existe e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele presenteia, que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então faça dessa tua fé um escudo que te faz avançar e vencer, para que você possa ser este grande vencedor em Cristo Jesus, para que você não seja ferido na batalha, mas você possa alcançar o resultado que você espera na sua vida. Vejamos mais um texto bíblico. Glória a Deus. 1 João, capítulo de número 5 e o versículo de número 4. Vejamos aqui, vamos fazer a leitura. 1 João 5,4 diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então quando nós colocamos a nossa fé em ação, nós vencemos todas as provações e adversidades que o mundo traz contra a nossa vida para nos abater e nos deixar cabisbaixo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então exercite-a, faça uso da tua fé para que você possa alcançar os resultados que você espera para a tua vida. Amém? Porque muitas vezes nós estamos esperando de Deus: Senhor, eu preciso disso. Você precisa exercitar a tua fé. Veja que em muitos textos bíblicos, pessoas foram atrás de Cristo e clamaram por um resultado positivo na sua vida. Clamaram para que eles pudessem ser curados, transformados, libertos. Mas eu vejo sempre Jesus dizendo: olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, quando nós exercitamos a nossa fé, nós alcançamos o resultado. Um dia um homem leproso, ele chegou até Jesus e disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo. E Jesus disse: eu quero ser limpo.
Então Jesus ordenou e a lepra saiu dele e ele ficou limpo. Então Jesus, ele quer. Nós só precisamos exercitar a nossa fé e ir ao encontro de Cristo, que pode resolver o problema ao qual nós estamos vivendo. Glória a Deus. Vamos ver o próximo texto bíblico. Se encontra em Hebreus, capítulo 10, o versículo de número 36 a seguir. A Bíblia nos diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Então o escritor aos Hebreus está dizendo que nós precisamos viver da fé, e que se nós recuarmos, o Senhor disse: a minha alma não terá prazer nele. O Senhor não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que retrocedem, naqueles que voltam, mas o Senhor, ele tem prazer naqueles que avançam, naqueles que vão adiante, mesmo enxergando a impossibilidade, mesmo enxergando os poucos recursos que a vida te traz, que as condições financeiras te oferecem, que o vínculo empregatício traz para você, mas você continuar avançando e crendo que você tem um Deus que age no sobrenatural e que pela tua fé Deus vai concretizar o teu desejo, o desejo do teu coração, trazendo a cura que você precisa, a libertação que você precisa, a porta de emprego que você necessita, trazendo tudo aquilo que você espera em seu ser. Então tome posse da vitória. E a Bíblia está dizendo: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então faça a vontade de Deus, que logo virá a promessa de Deus para a tua vida. E ele disse: aquele que há de vir, virá e não tardará. Sabemos que Jesus está voltando, mas é necessário que nós tenhamos fé e que possamos estar sempre guerreando, colocando a nossa fé em prática, para que nós possamos ser bem-sucedidos e alcançar o resultado que esperamos em nossa vida. Amém? Glória a Deus. Ainda nesta noite iremos falar um pouco sobre o que Paulo escreveu em Efésios, capítulo de número 2, o versículo de número 8 e 9. Paulo disse assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras da carne, para que nenhum homem se glorie. Então, quando eu trago esse estudo, eu não falo apenas de resultados que nós queremos alcançar para esta vida secular, para esta vida que é passageira, mas eu falo até mesmo para as coisas vindouras, para a salvação, que é o nosso principal alvo e objetivo para as nossas vidas. E até mesmo a nossa salvação, ela é mediante a fé que nós apresentamos no nosso Senhor, no nosso Criador. Então Paulo está dizendo: pela graça sois salvos. Graça é favor não merecido. Então nós somos salvos pela graça do nosso Deus. É um favor que nós não merecíamos, mas que ele fez por nós. Mas ele diz: mediante a fé. Então, uma vez que nós apresentamos a fé nele, pela confissão que nós fizemos da tua palavra, pelo batismo que nós recebemos em seu nome, e por perseverarmos de fé em fé, acreditando que ele irá resolver os nossos problemas e que ele também trará a salvação que nós precisamos para a nossa alma. Então, por que nós dizemos isso? Mediante a fé. Porque Paulo, quando escreve a igreja em Roma, capítulo 10, versículo 9 e 10, ele diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração crê que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. Então, uma vez que nós confessamos ao Senhor, que nós cremos em nosso coração e fazemos confissão com a boca para a nossa salvação, nós estamos exercitando a nossa fé. Por que, igreja, isso? Porque, meus amados irmãos, o Tiago, quando ele escreve a sua epístola universal,
Ele diz que a fé sem as obras é morta, e da mesma forma as obras sem a fé é morta. Então não posso simplesmente dizer eu creio em Deus, eu acredito que Ele pode fazer. Você precisa materializar essa tua fé. Então se eu creio, eu vou me mover no sentido de que Deus possa operar esse milagre em minha vida. Se eu creio que Ele pode me salvar, eu tenho que correr em direção a essa salvação. Como? Confessando a Ele, fazendo aquilo que Ele ensinou na sua palavra. Então que Deus te abençoe poderosamente nesta noite. Amém? Esse é o nosso estudo sobre o escudo da fé. Use esse escudo, blinde a tua vida e seja um grande vencedor em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus, e eu vou orar pela tua vida. Meu Deus e meu Pai, Senhor, apresenta esta vida nesta noite, que o Senhor possa tocar na sua alma, no seu coração, trazendo a cura que esta vida precisa, meu Pai. Que o Senhor possa acrescentar a fé dessa vida que está ouvindo esta ministração. Meu Pai, que ele possa crer no sobrenatural do Senhor. Ainda que as condições desta vida digam não, ainda que tudo seja contrário àquilo que ele almeja, àquilo que ele deseja. Mas, meu Pai, que através da sua fé ele possa romper, meu Pai, e tomar posse daquilo que o Senhor tem para suas vidas. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a acrescentar cada dia nossa fé, porque nós temos a convicção de que em Ti nós somos mais do que vencedores. Eu te abençoo nesta noite, meu amado, minha amada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus.